Bom, gente, estou aqui para mostrar para vocês, então, mais ou menos como é que a gente imagina que seja uma rotina para um professor gravar então, uma aula utilizando esses equipamentos da forma como eles vão ser disponibilizados para vocês em sala de aula, tá? Então vamos simular aqui, imagina que eu esteja chegando agora para dar uma aula, imagina que eu cheguei um pouquinho antes para abrir as janelas todas, tá? Então vocês já vão encontrar a sala de aula com todas as janelas prontas, abertas. E agora, para eu fazer a minha apresentação e gravar minha aula, basicamente o que eu vou fazer é o seguinte, tá? Eu vou virar aqui a câmera para vocês terem uma visão em primeira pessoa, basicamente, tá? Então a gente vai abrindo aqui a nossa sala, as janelas já estão abertas, né? Mas se não estivessem, a gente chegaria um pouquinho mais cedo, abriria para a gente circular. Janelas abertas dos dois lados, nada de ar-condicionado ligado. E a gente vai encontrar um setup como esse. Então a mesa do professor, vocês veem que a sala está disposta da maneira como estaria, de uma maneira normal, tá? Quando a gente voltar com retorno híbrido, né? Várias dessas cadeiras estarão inutilizadas, então a gente terá cadeiras que são ocupáveis por alunos, tá? Então isso aqui vai estar um pouquinho diferente na medida que a gente tiver definido quantos alunos podem ser recebidos. Mas de resto, vocês percebem que a sala de aula está exatamente da maneira como ela estaria anteriormente, tá? Então imagina que a gente está chegando e eu vou tentar dar uma aula, então, com apoio de slides, tá? Então basicamente eu vou chegar aqui, vou ligar o meu projetor. A gente baixa as nossas lousa aqui. E a ideia é que o nosso computador que está aqui disponibilizado para utilização, tá? Ele esteja todo pronto da maneira mais fácil possível para a gente fazer essa gravação, tá? Então liguei aqui meu monitor, ele está começando a projetar na tela. E na hora que vocês fizerem um login, a gente vai ter um login especial em cada uma dessas máquinas, e num login especial a gente vai ter basicamente isso. A gente vai chegar numa tela, num plano de trabalho, né, numa área de trabalho, com poucas coisas. Então, por enquanto, a gente está apenas com o Google Chrome e com o OBS. Né? Eventualmente, se a gente conseguir desenrolar isso também, a gente vai botar um PowerPoint ali disponível para vocês. Então, digamos, fiz o login, cheguei nessa máquina como essa, tá? Eu tenho algumas opções, eu posso trazer o meu pendrive, espetar o meu pendrive aqui e projetar a minha apresentação. Como a gente, para esse teste aqui, a gente ainda não conseguiu fazer a instalação do Office, eu vou mostrar para vocês como é que funcionaria uma apresentação simples que eu botei aqui no Google, tá? Então, basicamente, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar minha apresentação e abrir, tá? Então, eu vou pegar aqui, já deixei ela aberta, tá? Uma apresentação que eu tenho aqui, a mesma apresentação que eu estou mostrando nos outros testes que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, tá aqui a minha apresentação, ela está carregada, confiro se está tudo certo, beleza. E agora, então, na hora que eu quiser gravar essa apresentação, a nossa porta provavelmente vai bater, vocês terão uma experiência bem realista do Instituto, tá? A gente vai vir aqui nesse software. Muitos de vocês que estão gravando aulas em casa, vocês já conhecem, né? Mas para quem não conhece, a gente vai deixar numa configuração super fácil para fazer. Então, dei duplo clique nesse OBS Studio. E na medida que eu abro o OBS Studio, vocês estão aqui me vendo, tá? Estão vendo que está sendo captado aqui por essa webcam. Né? A webcam está captando eu aqui. E basicamente o que vocês estão enxergando é a configuração, a cara padrão desse OBS. A ideia que a gente tem no momento é deixar duas pré-configurações já prontas, tá? Então, se vocês olharem aqui, a gente vai ter duas cenas programadas. E os nomes são bem intuitivos, né? Slide grande, webcam pequena, ou webcam grande, slide pequeno. O que vocês estão vendo aqui, então é o webcam grande, né? Tá aqui. E isso aqui é a reprodução da tela inteira do meu computador, tá bom? Então, na medida que a gente tem outras coisas na tela, o resto dessas coisas começa a aparecer ali. E se eu inverto, então, se eu mudo para outra cena, basta clicar aqui, não tem nada além disso. Ao clicar, vocês veem, então, a tela desse notebook está sendo reproduzida aqui várias vezes. E aqui, a minha webcam pulou para esse cantinho, tá bom? Então, uma vez que essas duas configurações estão prontas, né, a gente vai, enquanto professor, abrir o OBS e vou escolher que tipo de aula que eu quero dar. Eu quero dar uma aula que tenha, por exemplo, os slides com maior destaque, ou uma aula para a qual o quadro tenha maior destaque. Então, se os meus slides tiverem maior destaque, eu vou deixar aqui o slide grande, webcam pequena. E na hora que eu tenho, então, esse slide grande, webcam pequena, basta que eu clique aqui em iniciar gravação. Tá bom? Ao clicar em iniciar gravação, esse programa começa a registrar essa tela. Então, isso que vocês estão vendo aqui dentro desse quadradinho é o que a pessoa de casa vai ver. Então, vou mostrar para vocês basicamente o que eu vou fazer. Então, vamos lá, começar a gravação. Né? Digamos que os alunos tivessem entrado, eu estou com tudo pronto para começar a gravação. Cliquei em iniciar a gravação. E agora eu vou lá na minha apresentação e abro minha apresentação. Então, vamos lá, comecei a apresentar. E agora a gente se lembra, né? O que as pessoas estão vendo, né, é a tela que está aqui, essa tela que está ocupando boa parte
do que eles estão vendo em casa, e mais a webcam que está aqui no cantinho, tá bom? Então eu, professor, se tiver nessa configuração assim, né, de reproduzir exatamente o que está aqui, está sendo projetado lá nos slides, eu estou enxergando exatamente o que o pessoal daqui da sala está vendo ali no projetor. A gente também tem outras possibilidades diferentes, mas por enquanto a gente está mantendo assim. Então eu tenho a minha apresentação aqui, e eu começo então a avançar na minha apresentação. E na medida que eu vou avançando na minha apresentação, eu continuo dando minha aula, né? Então eu estou aqui utilizando, por exemplo, o meu quadro como apoio, né? Então, sei lá. Aquele giz rosa que nunca ninguém consegue enxergar, né? Mas a gente pode ter. Posso fazer desenhos, gráficos, né? Mesmo os testes que eu estava mostrando anteriormente. Utilizo, então, eu, enquanto professor, estou utilizando isso. E estou enxergando a minha tela aqui. Digamos que eu fiz tudo o que eu queria fazer, né? Então estou utilizando esse slide grande e a minha webcam pequena, utilizando apenas o quadro como suporte ao que eu tenho. Mas eu posso também alternar isso, né? E alternar isso, basta que eu vá lá na tela do OBS, né? Estou dando um Alt Tab, voltando lá na tela do OBS. E se eu quiser mudar, então eu venho aqui na webcam grande e o slide pequeno. Agora vocês veem que a webcam está muito grande, está bastante grande e os meus slides estão ali, mas eu posso ainda projetar os meus slides, tá? Então voltei ali para os meus slides, mas agora esse vídeo que eu estou gravando está em tamanho bastante grande para o pessoal de casa. A gente pode então continuar utilizando o nosso quadro. Desculpem os garranchos, estou tentando segurar o celular sem balançar muito para vocês não ficarem enjoados, utilizando então o quadro como apoio aos slides que estão sendo gravados aqui. Então beleza, fiz a minha aula, né? Escolhi, mudei momentos da aula em que eu estou maior e o slide está maior, por exemplo, de acordo com a importância daquilo que a gente está discutindo. Uma vez que eu terminei a minha aula, né? Então me despeço dos meus alunos, eu volto lá no OBS. Uma vez que eu voltei no OBS, basta eu clicar aqui em interromper gravação. Na hora que eu clico em interromper gravação, esse software termina de gravar, então, o arquivo de vídeo que estava sendo feito, né? E uma vez que a gente acabou isso, então essa aula que aconteceu presencialmente, que aconteceu de forma síncrona e presencial com esses alunos que por conta do rodízio podiam estar aqui, ela está registrada com esse tipo de qualidade que eu já mostrei nos outros testes para vocês. E basta então que a gente venha e salve esse arquivo, né? E leve esse arquivo, dê um jeito de fazer esse arquivo chegar aos alunos que ficaram em casa. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Então, basicamente, a gente vem aqui, eu posso fechar o meu OBS, tá? Então, o OBS está aqui aberto, não vou mais utilizar, não vou mais gravar nada, posso clicar ali e fechar o OBS, eu vou só minimizar porque eu vou utilizar mais para outra coisa. Então, fechei esse OBS, saio da minha apresentação, fecho a minha apresentação, e aqui nessa nossa área de trabalho bastante simplificada, eu posso abrir aqui meu explorador de arquivos, e esses vídeos que estão sendo gravados, eles são gravados na pasta de vídeos do Windows. Os vídeos estão sendo aqui, eles estão ordenados por data, né? Então esse último vídeo que eu gravei, essa última aula que eu gravei, tá aqui. Essa última aula gravei, comecei a gravar às 17h19, tá? Ele registra então a data e o horário que você começou a gravar. Então no dia 6 de agosto de 2021, às 17h19 eu comecei a gravação desse vídeo. Foi um vídeo com duração de quase 3 minutos aqui, gravado pelo OBS. Então esse arquivo aqui eu posso, por exemplo, copiar e jogar para dentro de um pendrive, por exemplo, né? Posso fazer isso. Ou, se vocês desejarem, né, e tiverem tempo de fazer isso mesmo, vocês podem aproveitar o próprio computador que está aqui colocado e já subir para a plataforma que vocês vão utilizar para compartilhar esse vídeo com os alunos. Então, por exemplo, se a gente for no YouTube, né? Se eu for no canal de YouTube, por exemplo, eu posso vir ali e fazer o upload desse próprio vídeo que eu recém registrei aqui, que eu recém salvei, selecionando os arquivos, e esse aqui então vai ser o arquivo que eu recém salvei, e a minha aula então agora já está disponível, né, disponível para ser assistida pelas pessoas que estão em casa, tá bom? Então, essa é mais ou menos a forma como a gente imagina que esse sistema de gravação vai ser disponibilizado para vocês. Claro que quem quiser, já tiver configurações feitas nos seus computadores de casa, vai poder utilizar, não tem problema nenhum, tá? Mas quem quiser utilizar esse sistema de gravação, então vocês percebem que é alguma coisa bastante intuitiva e bastante fácil, né? A partir desse login
simplificado que existe, né, que nos abre apenas as opções que a gente precisa para fazer uma aula de apresentação como essa. Tudo isso vai ficar facilmente salvo para a gente utilizar depois, tá bom? Então imagine, cheguei com o meu pendrive, utilizei o pendrive para botar a apresentação nesse próprio computador, o computador já está plugado no nosso projetor lá em cima, né? Então a apresentação que eu projetar aqui vai ser a apresentação que todo mundo aqui na sala vai assistir. Essa apresentação aparece aqui para mim, eu consigo controlar o avanço dela nessa minha tela. Basta que eu me lembre antes de começar a minha aula, eu começo a gravar as coisas no OBS e após acabar eu termino de gravar essas coisas no OBS e o arquivo que fica salvo aqui, então eu lembro de botar nesse mesmo pendrive que eu trouxe, trago esse pendrive com espaço suficiente para armazenar um arquivo da aula que a gente vai gravar e consigo então ou transportar isso para fazer esse upload para a internet de casa ou utilizar a própria internet do campus, a conexão que a gente tem aqui do próprio computador para fazer esse upload para uma plataforma como o YouTube. Então essa é a simulação mais ou menos de como vai funcionar a gravação nesse sistema que vai ser disponibilizado para todo mundo. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Muito em breve a gente volta mostrando outras coisas desse projeto de gravação de aulas presenciais. Valeu, gente!